Aí você dá uma pausa. Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos falar um pouquinho de separação de misturas, ok? Para a gente falar de separação de misturas, a gente precisa começar falando das misturas, né? Primeiro entender um pouquinho a diferença das misturas, né? Relembrar um pouquinho sobre isso e depois falar dessas diferenças aí, ok? Vamos falar das duas misturas aqui, ó, homogênea e heterogênea, tá? Homogênea é quando a gente tem um aspecto só, a gente enxerga uma coisa só. E a heterogênea, né, é quando a gente enxerga mais de um aspecto, tá? Então, a gente tem... a gente visualiza duas coisas. Então, por exemplo, olha essa primeira aqui, ó, quando a gente tem a água e o óleo, a gente mistura os dois, qualquer um pode fazer isso na cozinha de casa, ou já deve ter visto. Se você mistura a água e o óleo, você observa duas coisas diferentes. Aí a gente tem uma mistura heterogênea, ok? Quando você mistura água com sal, isso em pouca quantidade, ok? Se você mistura água com sal e o sal tiver em muita quantidade, você vai visualizar o sal aqui, a ideia não é essa. A ideia é você misturar água com sal em pouca quantidade. Aí você observa aqui, ó, a mistura da água com sal e você observa um aspecto só. Tá? Então a gente tem uma mistura aqui homogênea. Tá? Vou dar mais um exemplo de homogênea aqui. Ó. Se a gente pegar, por exemplo, café com leite, a gente mistura os dois perfeitamente. Vai dar uma tonalidade um pouco marrom, né, um pouco amarronzada, e a gente consegue verificar uma característica só, uma fase só. Então a gente tem uma mistura homogênea. Tá? E se a gente tem o sal em grande quantidade, como eu disse aqui, né, ele vai formar um corpo de fundo aqui, uma camada no fundo, né, e a gente tem uma mistura heterogênea. Então, homogênea é um aspecto só, heterogênea dá para ver mais de uma coisa, ok? E as fases de uma mistura? Quando a gente pega uma mistura aqui, ó, a gente tem que analisar quantas fases ela tem. Se você tem água e areia, por exemplo, ó, aqui ó, a gente tem uma mistura com duas fases. Uma fase é a água, a outra fase é a areia. Tá? Então a mistura de duas fases pode ser chamada de bifásico. Tá? Quando a gente tem uma mistura com mais fases, olha aqui, ó, óleo em cima, a água no meio, a areia depositada no fundo. Então a gente tem uma mistura de 3 fases, ela é chamada de trifásico. Ok? Vamos lá para falar dos processos de um modo geral agora. Vamos começar com a decantação. A decantação ela é um processo onde acontece uma mistura de um sólido e um líquido, né? E o sólido, por ser mais pesado, ele acaba descendo aqui no processo, depois de um tempo de repouso, o líquido fica em cima e o sólido se deposita aqui no fundo. Esse aqui é uma das técnicas usadas no tratamento de água, por exemplo, quando eles jogam material químico para misturar com as impurezas da água. Esse material químico aí, ele se deposita no fundo aqui, a água aqui fica não pronta para beber, mas sem as impurezas maiores, né, as impurezas mais visíveis, né, ela se deposita aqui no fundo. Então esse é o processo de decantação. O material baixa porque ele é mais denso que o líquido, ok? Tem o processo de catação. Aqui eu coloquei juntos os dois, eles são muito simples de entender e rápidos, né? Então aqui o processo de catação, só está invertida a imagem aqui. O processo de catação, esse aqui, ó. Tá? O processo de catação é quando você cata alguma coisa, né? Escolher o feijão, por exemplo, tirar umas pedrinhas ou o feijão que está estragado, você está exercendo o processo de catação, de separação de materiais, ok? De misturas. E a gente tem a ventilação, quando você tem uma colheita que tem muitas folhas, por exemplo, uma colheita de arroz, por exemplo, assim, você usa uma peneira, joga para o alto, né? Os grãos caem de volta na tela e as folhas que estão misturadas no meio acabam sendo levadas pelo vento. Esse é o processo que é chamado de ventilação. Tudo bem? Nós temos o processo de filtração, que é um processo, uma técnica que vocês usam também no dia a dia de vocês. Você faz um suco de laranja, que é tirar aquele bagacinho que fica, né, aqueles pedacinhos de laranja que fica. Você usa um filtro, né, uma peneira, ou na casa de vocês, quando vai fazer um café, usa um filtro. Ou para quem tem filtro de barro, ou algum filtro na torneira, assim, você está usando um processo de filtração para eliminar material sólido da água, tá? Então nesse processo assim sempre é utilizado um filtro. O exemplo do café é o melhor. A gente tem o pó do café que fica retido naquele filtro de papel, né, e o líquido passa. Lembrando que as partículas muito pequenas elas acabam passando, né? Por exemplo, no caso do café, as partículas que dão a coloração na água ali vão acabar passando, mas a filtração é muito útil, muito importante, assim, ela tem uma qualidade muito boa no processo de separação de misturas, ok?
A separação magnética é quando é utilizado um ímã, tá? É quando é usado um ímã para separar os materiais que são atraídos por ele, né? Por exemplo, o ferro, né? E dos materiais que não são, né? Esse processo de separação magnética é usado muito aqui nesses lixões, né? Onde, ou nas empresas que produzem e fazem reciclagem de metais, né? Então, esses guindastes aqui, eles têm um eletroímã aqui, né? Que é um ímã acionado por corrente elétrica, e ele acaba atraindo as partículas de ferro, por exemplo, aqui, ou outros metais que podem ser atraídos pelo ímã, né? Então você consegue separar os metais, né, o ferro, de outras impurezas aqui que estão misturados aqui no meio. Ok? Aqui está a dissolução fracionada. O que é a dissolução fracionada? É quando você adiciona água para separar dois materiais. Então, por exemplo, a água, o óleo e o sal, vamos supor que a gente tem uma mistura de óleo e sal e a gente quer separar esse sal, a gente quer purificar o óleo e separar esse sal e tirar dele. Então, o que a gente faz? A gente adiciona uma quantidade de água. Como o óleo não se mistura com a água e o sal se mistura com a água, o sal vai ficar retido na água e o óleo vai ficar puro aqui, ó, sem partículas de sal dissolvido nele, ok? Então é um processo chamado de dissolução fracionada que ajuda também a separar dois materiais com adição de água, tá? Aqui a gente tem a flotação, tá? Deixa eu melhorar aqui. A flotação é quando você adiciona água, mas você separa os materiais que são menos densidade ficam em cima, eles não ficam dissolvidos na água, e os de maior densidade ficam embaixo. Então vamos supor que você tem areia e serragem. Dá para você separar areia e serragem por catação? Dá, só que você demoraria muito tempo, depende da quantidade de areia, depende do tamanho dos grãos, dentro das partículas de serragem, né? Então se você adiciona água, por exemplo, a serragem sobe, né? A serragem fica acomodada nas regiões mais altas, flutuando, e a areia se deposita mais embaixo, então a água fica na região intermediária. Então você consegue separar os materiais dessa forma. Essa técnica é chamada de flotação. Ok? Aí a gente tem a sifonação. A sifonação é quando você tem a mistura de um líquido com um sólido aqui, e você quer tirar esse líquido desse local aqui, ó. Primeiro, a gente vai pegar um ganchinho da decantação aqui, ó. Primeiro, às vezes, acontece o processo de decantação. Então, aqui, ó, o líquido está misturado com o sólido, passou um tempinho aqui, aconteceu, é chamado de sedimentação também, ó. Colocou aqui o processo de repouso, que é a decantação. O sólido se deposita aqui embaixo, imagina água com terra, por exemplo, ou água com areia mesmo. A areia se deposita aqui embaixo, quanto mais tempo ficar em repouso, sem movimentação, mais o material se deposita aqui, mais límpida fica a água aqui em cima. Depois você usa uma tubulação, uma mangueira, um cano, e esse outro recipiente tem que estar numa altura mais baixa que essa, porque o líquido vai descer por gravidade, tá? Ele tem que sofrer uma ligeira pressão, né? Pode ser sugado, por exemplo, né? E aí o líquido começa a descer totalmente aqui e a parte sólida fica retida aqui embaixo. Esse é o processo de sifonação. Aí nós temos a destilação simples e destilação fracionada, tá? A destilação simples é quando a gente quer separar um líquido de um sólido somente. Então, por exemplo, imagina aqui que eu tenho água e sal aqui e eu quero obter água pura. Então eu aqueço o material, aqui está tampado, tá? A água começa a vaporizar, o vapor da água vem, sobe, entra aqui, né, nesse caninho. Esse condensador aqui, ele tem um líquido para refrigerar aqui em volta, que não tem contato com essa água pura do meio, né? Esse vapor da água passa aqui pelo meio, ó, bem no meio, onde está o pontilhadinho, aqui tem um caninho no meio aqui, ó. E ele condensa e volta a pingar aqui as gotículas de água. O sal passa junto? Não, porque o sal não evapora na temperatura de ebulição da água, então o sal fica retido, tá? Somente a água evapora, tá? Então esse é o processo de destilação simples, tá? A destilação fracionada é mais ou menos a mesma técnica, mas aí você consegue separar mais de um líquido pelo mesmo processo, né, mas um processo um pouquinho mais trabalhoso, e você separa vários líquidos por diferentes pontos de ebulição. A separação do petróleo, por exemplo, né, a separação dos componentes do petróleo, é muito usado esse processo de destilação fracionada. Olha como que acontece o processo. Ó. O petróleo bruto é entrado aqui por
para uma fornalha, né? Ele é superaquecido e ele é vaporizado. Quando ele é vaporizado aqui, ó, ele começa, aqui tem umas bandejas com umas aberturas pequenas aqui, ó. Então o vapor do petróleo começa a subir aqui, ó. Só que o petróleo ele é composto por inúmeros tipos de substâncias. Então olha as substâncias que estão misturadas aí no petróleo: gasolina, querosene, diesel, óleo combustível, gás butano e propano, que é o gás de cozinha, né? Então o petróleo superaquecido ele entra, penetra essas partes aqui, os líquidos que tem, as partículas que tem ponto de ebulição menor, elas vão para cima, tá? E elas são menos densas também, elas ficam em cima, e aí a gente consegue obter esses materiais aqui por diferença de pontos de ebulição, ó. Então aqui embaixo ficam os materiais com ponto de ebulição maior, um pouquinho menor, então aqui, ó, aí eles vão saindo pelas tubulações aqui, ó. Gasolina sai por aqui, ó, querosene sai por aqui, e eles são armazenados de maneira mais pura. E aqui no final aqui o gás propano e butano, que são os mais leves, tem um ponto de ebulição menor ainda. Então esse aqui é o processo de destilação fracionada. Na simples você separa um sólido de um líquido, na fracionada você separa vários líquidos de acordo com o ponto de ebulição deles. Ok, ficamos por aqui, até mais.